Acesso liberado. Bom dia! Acesso liberado. Bom dia, Cicinho! Bem-vindo! Obrigado, bom dia! A casa é sempre sua. Que bom, acesso liberado, ó. Eita, nós! Tem mais gente chegando? Tem. Bom dia, Renata! Bom dia, Edu! Edu Dracena, chega mais! Mais um dia com vocês aqui no Jogo Aberto. Que beleza! Bem-vindo, Como é bom, Cicinho. como é bom, facilidade para entrar, né? Ah, que gostoso, hein? Peraí, mas o time não tá completo, não é? lógico. O time completo é melhor, entra em campo daquele jeito, pronto pra vencer. Oi! Oi, bom dia. Se for bom dia pra você também. Acesso negado. Eita! Acesso negado. E você me tira um volante e põe outro. Você tá de brincadeira comigo? Então é o seguinte, vamos tentar resolver essa situação. Enquanto isso, a gente lembra que ainda hoje no Jogo Aberto, eliminações, continuações da Libertadores, da Sul-Americana, Ancelotti no jogo do Botafogo, no YouTube. Ele, Dorival Júnior, vai tentar explicar exatamente o que aconteceu. Mas antes de tudo, os destaques do Jogo Aberto pra você. O sentimento é de todos nós, né? Que estamos aqui dentro profissionalmente. É um momento difícil para todo mundo. Muito feliz pelo resultado, muito feliz pelo desempenho que tivemos hoje. Para dar os parabéns a toda a equipe que lutou do começo ao fim. A gente foi mais agudo. A gente também hoje soube se defender bem, é muito importante não tomar gol. O Léo Jardim fez defesa só de chute de longe. Tivemos uns dois chutes importantes no primeiro tempo. Mas fora isso, a gente teve muito mais chance de fazer o quarto e o quinto do que eles marcaram o primeiro. Então, eu gostei da atuação da equipe. Tá despedindo dessa maneira, acho que não teria como ser melhor. Diante da minha torcida, diante da torcida que me apoia desde o começo, a torcida que eu amo. Nada, yo realmente es lamentable hablar de este tipo de cosas, pero Bobadilla viene y me dice como que no, que ustedes siempre hacen tiempo. Yo le digo, ¿qué tiempo? Si van ganando. Y ahí me dice venezolano muerto de hambre. Eu não encontrei com o Bobadilla depois, porque eu fiquei no campo para atender a parte de imprensa também. Eu fui um dos escolhidos, então quando eu cheguei ele já não estava mais. E como eu disse, eu não posso falar com um assunto que é tão sério se eu não tenho propriedade, porque realmente não escutei. Nem sul-americano. Cadeira de rodas. Regras são regras. O estatuto do Jogo Aberto é levado a sério. Lá está. Integrantes eliminados da Copa Sul-Americana saem do programa de cadeira de rodas, hein? Ronaldo, liberamos você no jeitinho, não é? Na camaradagem. Mas daqui a pouquinho você vai sofrer. É muito mais, hein? E no YouTube do Jogo Aberto, como eu antecipei, Dorival Júnior e suas explicações. O Timão está fora da Sul-Americana, terceira campanha. E aí, adeus. Nem sul-americano. Nem sul-americano. Medo e impotência, né? Até porque, logisticamente, dentro de tudo aquilo que nós preparamos para essa partida, esperávamos naturalmente uma atuação um pouquinho diferente daquilo que aconteceu. Nós temos que assumir esse compromisso e uma responsabilidade ainda maior em relação àquilo que foi feito hoje. Tínhamos naturalmente a intenção de buscarmos o melhor resultado possível, tendo uma atuação diferente daquilo que nós vimos. Pela terceira vez, nós tomamos um gol no retorno do segundo tempo. Isso tem penalizado a nossa equipe consideravelmente. Nos tirado aí pontos importantes e, inclusive, a possibilidade de uma classificação como na noite de hoje. Temos que continuar trabalhando, melhorando, temos que crescer, temos essa obrigação e esse compromisso com o nosso torcedor. É um momento
difícil para todo mundo. Naturalmente, nós nos entregamos em campo, buscando aí o melhor resultado. Acabou não acontecendo. Nós temos aí 2 competições muito importantes, Copa do Brasil e Campeonato Brasileiro, e temos que nos voltar totalmente para tentarmos apagar e deixarmos uma impressão bem diferente daquilo que foi as 2 competições. Que coisa, hein? Problema na catraca aqui do jogo aberto. Estamos tentando solucionar, mas tá difícil. Eliminação é eliminação. É o seguinte, daqui a pouquinho, Corinthians fora da Sul-Americana, Ronaldão saindo de cadeira de roda. É a primeira vez que Edu Dracena e Cicinho, ao vivo aqui no estúdio, terão, eu não sei se é o privilégio, mas acredito que sim, de ver essa cena acontecendo, isso pessoalmente. Daqui a pouquinho, São Paulo, primeiro lugar na Libertadores, teve um fato lamentável, uma acusação de xenofobia séria, jogador do Tajeres contra o jogador do São Paulo, Bobadilla. Tem o meu Inter jogando com o Bahia, jogo duríssimo, duríssimo. E a gente começa com o atual campeão da Libertadores, que levou até a última rodada da primeira fase de grupos, mas se classificou com 1 a menos, venceu a Universidade de Chile por 1-0 e se classificou ao lado do Estudiantes. Uma classificação valente. E um time com apoio do início ao fim. O primeiro lance de perigo do Glorioso foi aos 13 minutos. Arthur cruzou para Cuiabano na segunda trave, mas o camisa 66 mandou pelo lado de fora da rede. Depois, Jair foi expulso por conta de uma dura falta em Arangues. A desvantagem dentro de campo não foi o empecilho para o Botafogo construir a vitória. Mesmo com um jogador a menos, o Glorioso não sentiu a pressão e conseguiu ter o controle da partida. O gol saiu aos 37 minutos. Savarino cruzou na medida para Igor Jesus balançar a rede. Já na etapa complementar, a Universidade de Chile pressionou bastante e quase chegou ao empate. Aos 4 minutos, Arangues soltou uma bomba no travessão. O Botafogo ainda teve um gol de Arthur anulado pelo VAR por conta de um toque de mão no início da jogada. Após isso, a Universidade de Chile continuou no ataque e levou perigo ao gol de John. Já o Alvinegro se segurou como pôde e se classificou em segundo do Grupo A com 12 pontos. Pois é uma vitória que demonstra muito a marca deste grupo de jogadores. Já não é a primeira vez que isto acontece, já não é a primeira vez que acontece em momentos de grande tensão, em momentos de grande decisão. E de facto isto demonstra a capacidade de acreditar, a capacidade de lutar e a capacidade de defender este escudo da estrela solitária. Quem esteve presente no Nilton Santos foi o técnico da seleção brasileira, Carlo Ancelotti. Essa foi a primeira vez que o italiano assistiu uma partida de um clube brasileiro do estádio desde que assumiu a amarelinha. Eu fico feliz, né, de estar podendo ajudar a minha equipe e também estar nos olhos do novo treinador da seleção. Espero sempre fazer o meu melhor aqui. Se tem alguém que deve ter chamado a atenção do Carlo Ancelotti na noite de ontem, foi o Igor Jesus. Jogou muito bem, não apenas por ser decisivo, mas ele estava on fire, a fim de jogo, a fim de mostrar futebol, e foi fundamental para o Botafogo conseguir essa classificação. Aliás, só para lembrar os mais supersticiosos, o Botafogo no ano passado veio da pré-Libertadores e se classificou também em segundo lugar.
e foi conquistando até chegar o título. Edu Dracena, será que o Botafogo pode seguir o mesmo roteiro? Renato, o Botafogo vem crescendo na hora certa, né? Um empate já o tiraria da fase de grupo, né? Ficaria em terceiro. Então isso mostrou, e o Botafogo vem ressurgindo das cinzas, porque na final da Libertadores, com um a menos também, desde o primeiro minuto, foi lá e foi campeão. Bem lembrado. Agora com um jogador a menos, foi lá, um jogo decisivo, e foi lá e conseguiu ganhar de um rival que estava concorrendo com ele para a próxima fase. Então o Botafogo vem crescendo, mostrou que jogar no Rio de Janeiro com a sua torcida vai ser muito forte, vai ser muito difícil de vencer. E eu acredito que o Botafogo pode ser um dos candidatos ao título aí da Libertadores. É um dos grupos mais disputados, esse grupo A, mas no final das contas a gente vê o Estudiantes e também o Botafogo seguindo. Cicinho, e o Ancelotti nem perdeu tempo, já foi trabalhar, ver de perto a partida, acompanhar alguns atletas. Além do Igor Jesus, eu não sei se outro chamou tanto a atenção, mas ele pelo menos se credenciou. Exatamente, Renata. O papel do treinador é esse, né? Então é analisar. E o que ele viu ontem, você analisar o desempenho do Igor Jesus e também um jogador que chamou muita atenção foi o Alex Telles. Muito consistente ali no sistema defensivo. E lateral esquerdo é uma posição que ainda a gente não tem o titular absoluto na seleção brasileira. Então acredito que o Ancelotti deva ter visto com bons olhos. Mas o que vale ressaltar é o desempenho do Botafogo, um jogo totalmente com espírito de Libertadores. Um jogador a menos e soube jogar, não sofreu atrás, porque colocou o time bem posicionado ali e conseguiu fazer um jogo muito, mas muito assim, agradável à vista dos torcedores. O Ancelotti viu com bons olhos esses dois jogadores, porque o que eles jogaram nesse jogo foi algo assim surpreendente. Ronaldão, interessante também que agora o Botafogo pode viajar, pensar no Mundial, na Copa do Mundo de Clubes, com mais carinho, com mais atenção. Pelo menos já cumpriu a sua função, permanece na Libertadores. Cumpriu a função e sai com uma bagagem boa, né? Pelo menos a união que demonstrou essa equipe nesse jogo, porque é um jogo dificílimo, realmente foi, um jogador a menos, você acaba correndo mais. E aí, quando você sai de uma competição como essa, já entra num Mundial, não credencia ser campeão. Credencia você ter uma estrutura forte para você tentar, pelo menos, passar pelas dificuldades. Agora, campeão eu não diria, mas sai com lastro. E vale lembrar que na Sul-Americana, um só se classifica por grupo e o segundo vai para um play-off. É o que aconteceu com o Vasco da Gama, que jogou bem contra o Melgar, fez a sua parte e parece estar assimilando rapidamente os ensinamentos do Fernando Diniz. Vasco nos play-offs. É o Vasco. Em uma noite onde só a vitória interessava, o placar foi para lá de suficiente. Com certeza, ainda mais do jeito que foi. Acho que a gente mereceu a vitória, jogamos bem, todo mundo se entregando. Foram 45 minutos de um Vasco que animou São Januário. No primeiro ataque de jogo, Rede, Ryan, 1-0. A gente trabalhou muito na nossa mente durante esses dias, então, como saiu o gol, a gente ficava muito feliz. Ter mais tranquilidade, né, como tu falou, trabalhar mais a bola. O Ryan, comigo aqui, pelo menos daquilo que eu faço, ele é imperdível na próxima janela. Para mim, o vender o Ryan agora é vender ele por um valor muito menor do que ele vai valer. O Ryan vai ser um jogador que vai deixar muita saudade no Vasco quando ele sair daqui, mas não é agora. Acho que ele não deve sair, não pode sair. Naquele momento, o Melgar, que precisava ao menos de um empate para se manter vivo, passou a dominar a posse de bola. Mas a verdade é que o tal do dinizismo já começou a dar resultado. De pé em pé, até a sobra para Paulo Henrique ampliar. O coletivo está sempre acima de qualquer coisa, mas também fico muito feliz pelo individual tá aparecendo, pelos gols, pelas assistências, também pelos desarmes, por tudo que eu puder acrescentar ali para ajudar a equipe. Eu fico muito feliz de estar sempre ajudando. E quando a rede balança em São Januário, é de se estranhar que a finalização não tenha sido de Verratti. Portanto, o argentino deixou dele antes do intervalo. Com esse gol, ele chega a 18 na temporada e amplia a vantagem como o artilheiro do futebol brasileiro em 2025. Tite encontrou o argentino com passe na medida. Verratti
usou a canhota para fazer o terceiro gol cruzmaltino. Fim de jogo, Vasco 3, Melgar 0. Com a vitória, o Vasco ultrapassa o Melgar e fecha a fase de grupos na segunda posição. A equipe carioca mantém o sonho internacional vivo, mas para jogar as oitavas, vai precisar enfrentar os playoffs contra uma das equipes que cair na Libertadores. Estou feliz de estar aqui no Vasco. Acho que a gente tem um elenco com bons jogadores que estavam performando abaixo do que eles podem. Acho que a torcida, eu acho que meus maiores desejos, minha missão aqui talvez é conseguir conectar o mais rápido possível o time com a torcida, porque a torcida ela joga bem, o Vasco joga bem sempre. E de verdade, o Vasco continua na Sul-Americana, vai passar pelo play-off, mas Cicinho, a gente vê que a torcida também se empolga, porque foi um resultado expressivo, o time jogando bem, conseguindo um objetivo, não era o principal, mas pelo menos isso motiva neste momento. Mas o torcedor quer ver o Vasco, porque acredita que a Sul-Americana, o Vasco tem mais condições de uma vaga na Libertadores do que o próprio Campeonato Brasileiro, devido ao nível do Campeonato Brasileiro e os adversários. Então, uma grande oportunidade. E o time do Fernando Diniz é isso, vai sempre se propor a jogar. Vai sofrer atrás? Vai, mas é um time que sempre vai buscar o gol. E ontem, com 45 minutos, decidiu a partida. Então, parabéns ao Vasco. E agora, no play-off, tem essa oportunidade aí de almejar coisas maiores, né? Tem um jogador que é muito regular, de um modo geral, que é o Verratti, né, Rona? Ele, geralmente, quando ele tem a chance, ele vai lá, define, se coloca como artilheiro. E eu acho que é uma peça, além de experiente, importante, porque sempre se coloca muito bem quando tem a chance de fazer gols. E contra o Fluminense foi fogo amigo, né? Ele acaba batendo no peito dele. Mas é um jogador onde ele está sempre presente na área e faz a diferença. Agora, essa transição que faz o time do Diniz, que todo time que ele faz, ela é sempre progressiva, né? Agora tem treinador que usa isso para jogar contra o goleiro, jogar a bola para escanteio, então é ruim. Agora o Diniz, ele propõe o jogo. Ele vai para cima, toque para cima, envolvendo, tenta envolver o adversário. E vai ser assim, o Vascão vai ser assim, hein? Com o jeito que o Pedrinho falou, que não perde para ninguém, é um time forte, agora está mostrando isso dentro de campo. E temos o Ryan também, que se envolveu naquela polêmica do clássico, da letra C, o Fluminense acabou vencendo a partida, mas nada como uma partida após a outra para você também se reabilitar, aparecer para a torcida. E, Renata, o Diniz já falou assim para ele não sair no meio do ano, né? Porque já está vendo proposta para ele, né? Muita gente já está de olho nesse atleta jovem, né? Com potencial muito grande, né? Mas eu acredito que o Vasco está conseguindo se encorpar e entender o que o Fernando Diniz gosta de jogar, Renata. É um time com mais compacto, é um time que se aproxima mais. Você vê os gols que saiu do Vasco, são triangulações e ultrapassagem, chegando na linha de fundo, cruzando. Então você já vê uma ideia de jogo do Diniz. É claro que ainda é muito cedo, mas o Vasco, de repente, com a chegada desse treinador, pode almejar coisas maiores. E daqui a pouquinho tem Flamengo pela Libertadores, Palmeiras pela Libertadores, Inter e Bahia. Já o São Paulo classificado em primeiro lugar do seu grupo, junto com o Libertad do Paraguai. O Corinthians eliminado totalmente da Sul-Americana. Cai atirando. A fase de grupos não está sendo do jeito que o torcedor rubro-negro imaginava. Alguns tropeços colocaram em risco a classificação. Mesmo assim, o Flamengo chega à última rodada, dependendo apenas de si para avançar para as oitavas de final e com chance até de ser o primeiro colocado. Uma vitória mais tarde sobre o Deportivo Táchira da Venezuela no Maracanã garantiria o time de Felipe Luiz nas oitavas de final. Em caso de derrota do Central Córdoba para a LDU em Quito, o Fla pode até ser o primeiro colocado. Para isso, além de ganhar, precisaria se manter com o saldo de gols melhor que o dos equatorianos, que atualmente tem um gol a menos. A torcida entendeu a importância da partida e mais de 60 mil pessoas são esperadas no Maracanã. A boa fase também joga a favor. Já são 6 partidas de invencibilidade, sendo 4 vitórias e 2 empates. O time vai oscilar, vai perder, vai empatar, vai ganhar. Eu continuo sendo o mesmo, com críticas, sem críticas, com elogio, sem elogios.
Vou continuar aqui fazendo meu trabalho. Felipe Luiz vai poder contar com retornos importantes. Gerson, que sentiu o joelho diante do Palmeiras, conseguiu treinar e deve ir para o jogo. Alan, recuperado de uma lesão muscular na coxa, também volta a ser uma opção, assim como Wesley, que cumpriu suspensão no último fim de semana. No ataque, Pedro tem chance de começar entre os titulares. Um provável Flamengo tem Rossi no gol, Wesley, Léo Ortiz, Léo Pereira e Alexandro na defesa, Everton Araújo ou Alan, Gerson e Arrascaeta, Luiz Araújo, Cebolinha ou Bruno Henrique e Pedro. Série B, encerramento da 9ª rodada. Independência e o América bateu o Atlético Goianiense com destaque para Miguelito. Em campo, graças ao efeito suspensivo conquistado em meio a pena de 5 jogos por caso de injúria racial contra Alano do Operário, o boliviano serviu e William Bigode fez 1-0. 4 minutos mais tarde, a inversão dos papéis. Assistência de William Bigode e Miguelito ampliou a vantagem da equipe mineira. O Atlético Goianiense diminuiu ainda antes do intervalo, Robert Santos 2-1 e com o resultado as equipes inverteram as posições na tabela. O Dragão agora é o 13º e o Coelho o 12º. Nem sul-americano, nem sul-americano. Quem diria? Nós zoamos o Ronaldo no dia da eliminação na pré-Libertadores. Aí foi pra Sul-Americana, nova vida, segunda chance. E nada aconteceu. O Corinthians está fora, nem no playoff, nem classificado. Ronaldão, segundo regras estabelecidas com muita antecedência pelo programa, sairá de cadeira de rodas em algum momento, não vou dizer quando. Teremos várias surpresas, muitas surpresas. Quem é? Foi ontem isso aí? Tem presente pro Ronaldão, manda logo, manda. Olha, indignado, triste. O problema do Corinthians é exatamente esse, é espantar esse trauma de competições sul-americanas. Porque o Corinthians é como a gente sempre repete. Buenas noites, buenos dias, olá, que tal? Arrebenta o Corinthians. O Harry Kane... Quem? É porque eu tô falando huracão em inglês, porque espanhol vocês tremem. Não, é difícil isso aí. Tô gastando meu inglês aqui. Falou espanhol. Esse é o grande problema pra vocês, Ronaldo. Não dá. O problema do Corinthians não é nem os desfalques. O problema do Corinthians é a hora que ele ouve. Olá, que tal? Já, meu. Vocês viram a que ele ouve o que tal, aí acabou. Olá, que tal? Eu achei que ia até demorar um pouquinho pra gente pegar no pé dele, mas foi rápido demais. Chega lá na Comebol, na sede em Luque, Corinthians mete o dedão na catraca, acesso negado. E falar de argentino parece que... É o Huracan sapecou o Corinthians. Nossa, você que tá falando? Corinthians mete o dedão na catraca, acesso negado. Bota essa música aí, negão. Aqui é outra história, velho. Aqui é Corinthians, velho. Acesso negado, acesso negado, acesso negado. Olá, que tal? Puedes aplaudir. Bota essa música aí, negão. Aqui é outra história, velho. Aqui é Corinthians, velho. Acesso negado. Olá, que tal? Puedes aplaudir. Aí, você tá preparado de sair de cadeira de roda? Eu? Porque já tá assim já, meu. Bebedo. Me segura. Olá, que tal? Que ganhou dessa competição também, aí vai mudar a história do Corinthians, vai ser campeão de tudo. Toma sequência, 1, 2, 3, sequência de tchau, vai. Sequência de tchau, sequência de tchau, sequência de tchau. Olá, que tal? 1-0 Huracan. Olá, que tal? 1-0 Huracan. Olá, que tal? 1-0 Huracan. E o Corinthians, nesse momento, está fora da Copa Sul-Americana.
Buenos dias, Renata. Buenos dias! Hoje tem estreia. Que rico! Pode falar isso aí, buenos dias, o Ronaldão já começa a tremer. Os caras não têm vergonha na cara. É isso que eles não têm. Depois de um jogo desse, tava com fome, enfim, fui pedir uma pizza. Eu liguei pro cara, falei, meu, por favor, do tamanho da tradição do Corinthians na Libertadores, a pizza, cara. Veio só uma azeitona pra mim. Veio só uma azeitona. Nossa! O que eu vi aqui é uma vergonha. É uma vergonha. Foi uma vergonha do começo ao fim. Ser eliminado na primeira fase da Sul-Americana tem marca também? Não. Ah, não. Aí a Sul-Americana é cadeira de roda. E você tá preparado de sair de cadeira de roda? Eu? Ele já tá assim já, meu. Eu saí na maca quando tava na Libertadores. Agora eu vou sair de cadeira de roda lá. Os caras vão me zoar amanhã que só vendo. Quer dizer, já estão me zoando aqui, que já tem 400 mensagens no grupo do Jogo Aberto e a turma tá aqui sentando a bota aqui. Me diga, Holmes, em que escola você aprendeu a ser detetive, hein? Elementar, meu caro Watson. Buenas noches, buenos dias. Olá, que tal? Arrebenta o Corinthians. Te piensa el 29, el centro para Alanis. ¡Le caló! Watson! Ai, meu pai do céu. Eu vou pra casa agora, eu vou. Pararatimbom, eu vou. Corinthians mete o dedão na catraca. Acesso negado, como assim, Sormani? Porque ninguém sabe quem é. O problema do Corinthians é como a gente sempre repete. Buenas noches, buenos dias. Olá, que tal? Acesso negado. Pra apanhar e ficar calado. Não é pra apanhar e ficar calado. Negócio de vir dar explicação aqui em grupo, não. Apanhou, ficou calado. Ei! Perdeu, foi? A única coisa que eu quero hoje é bebê! Claro que o Ronaldo terá direito a um desabafo, mas antes, vamos ver como foi essa dolorida eliminação do Corinthians para... Eu não quero ver isso aí de novo. Acesso negado, cuidado. Não quero ver isso aí de novo. Para muitos, um vexame na Argentina. O Corinthians mostrou que ia ter dificuldade desde o início. O primeiro tempo foi de pouca inspiração. O Huracan chegou com perigo só aos 31 minutos, com Sequeira. O Timão respondeu nesse cruzamento de Angileri. A defesa argentina tentou o corte e Martínez pegou de primeira, para fora. Aí veio o segundo tempo. Os paulistas precisavam de uma vitória simples para avançar. Estavam vivos, mas logo com 1 minuto, Watson recebeu de Orreda e sozinho colocou na rede. 1-0 Huracan. Huracan com um time reserva! Faz o gol no time titular do Corinthians. Depois do gol, Dorival apostou num time mais ofensivo, com as entradas de Garro e Mateuzinho. De nada adiantou, os donos da casa foram para cima, Sequeira voltou a dar trabalho. Nós queríamos abrir um pouco mais nosso time, nós voltamos para o segundo tempo justamente com essa definição. Nessa cobrança de falta, Garro quase deixou tudo igual. Enquanto isso, na Colômbia, o Racing do Uruguai abriu o placar diante do América de Cali. Era como um gol do Corinthians, que neste momento ia se classificando. Na Argentina, a esperança de mudar o panorama do jogo estava toda depositada em Garro. O Garro é um grande jogador, ele vem evoluindo, vem melhorando. Tínhamos a expectativa de 30 minutos, até uma conversa com ele, e ele me posicionou dessa forma. Eu espero que ele continue nesse processo de evolução. Nesse lance, os corintianos ficaram pedindo pênalti em cima do camisa 8. Na jogada seguinte, o árbitro marcou pênalti para o Corinthians após esse toque de mão. Rapidamente voltou atrás na decisão. Sem criatividade, o Corinthians foi derrotado por 1-0. O drama aumentou porque lá na Colômbia, nos acréscimos, o América de Cali empatou o jogo com o Racing e empurrou o Timão para a terceira posição do grupo.
absorver esse golpe que a gente não estava esperando, a gente queria muito essa classificação. E agora é entender o que a gente precisa melhorar, ouvir o professor da forma que a gente precisa ouvir. Mais uma vez pedir desculpa para a torcida porque não fizemos um bom papel. 30 dias, né, da chegada do professor Dorival Júnior. Nesses 30 dias, 9 jogos. Isso não é uma desculpa, mas eu não tenho dúvida que esse treinador vai sim colocar o Corinthians no rumo certo. Coube a Dorival Júnior dar explicações ao torcedor. O treinador foi muito questionado durante a entrevista coletiva em relação a uma possível falta de entrega dos jogadores. A decepção é ainda maior por conta da folha salarial, cerca de 25 milhões de reais por mês. E mesmo assim, o time não conseguiu passar da segunda fase da Libertadores e nem ao menos chegar aos playoffs da Sul-Americana. Naturalmente, nós nos entregamos em campo, buscando aí o melhor resultado. Acabou não acontecendo. Nós temos aí 2 competições muito importantes, Copa do Brasil e Campeonato Brasileiro, e temos que nos voltar totalmente para tentarmos apagar e deixarmos uma impressão bem diferente daquilo que foi as 2 competições. Nem sul-americano. Tem coisa que você pode até tirar do Dorival o peso. Nem sul-americano. Mas aí você olha o Fernando Diniz com o Vasco, já mostrando uma cara, o Vasco e tal. Ontem ele me tira. Ontem ele me tirou. Ele me tirou o Ranieri pra colocar o Michael perdendo de 1-0. O certo era tirar um cara do meio pra colocar um atacante. Eu não tô sabendo o que acontece mais na vida. Ronaldo! Hoy vai a salir de sillas de ruedas. Tão nervoso assim, tá até gaguejando. Não quero nem escutar isso aí, mas com você perder no jogo, você me tira. Isso é o beabá do futebol, velho. Você tira um cara do meio pra colocar um atacante, velho. Aí você tira o Ranieri, que tava errando tudo, e coloca o Michael. Sabe o que aconteceu? Nada. Ele não sabia. Aí você tira o Romero e coloca o Thales. O Thales tá parecendo Curupira. O pé dele tava pra dentro. Aí ele pegava a bola e tocava pra trás. E o Kaká, que uma falta que era do Corinthians, todo mundo esperando lá na frente. Não, acho que só o juiz estava esperando lá na frente também. Aí ele toca, mete escanteio pros caras. Não foi o Kaká, não. Vamos ser justos. Não foi o Kaká lá aberto lá? Foi o lateral esquerdo. O Angileri volta por aqui, ó. Não. Teve uma falta, foi o Angileri que colocou pra trás. Eu achei que o juiz... já tá colocando o Kaká já aí. É que esqueceram de falar com o Angileri. Foi só elogiar a zaga do Corinthians segunda-feira. Eu vou falar pra vocês o que eu achei. Seleção brasileira. Eu vou falar uma coisa que eu achei. Eu achei que o Hugo tinha ficado com a bola na mão 8 segundos, porque ele deu escanteio. Não foi. Os caras tocaram a bola pra escanteio, velho. O Angileri falou português. Ele esqueceu que ele falava espanhol. O que é pior? Sair da Sul-Americana ou ser classificado pelo Racing, ajudado pelo Racing? Olha, ontem eu pedi pra não ser classificado pelo Racing, velho. Porque seria doloroso, velho. Classificar com o Racing vencendo de 1-0. Mas era só esperar, Nem velho. sul-americano. Agora o Corinthians não ia fazer gol nem a pau. E o goleirinho, 1,40m, o Messa, 1,40m. Ele jogava no time do doutor Marco Aurélio. Ele era o goleiro. Nem sul-americano. E fala do Memphis. Ele teve ontem lá? É pra fazer que nem ele, velho. Eu não vou nem falar dele, porque ele não Eu já falei, o Memphis só joga em jogo pequeno. Jogo grande aí ele você não vê o aparece. Garro, né? O Garro também entrou Nem do sul-americano. time e jogou. Sim. O Garro entrou e foi o único que jogou bola nesse time, velho. Então eu não tenho o que falar, não. Eu vou aceitar, porque amanhã pode ser diferente da minha vida também. Sabe qual que é o segredo? Pode ser diferente amanhã. Sabe qual que é o segredo do Corinthians? Garra na oração. Pode agarrar na oração, porque... Você também tá achando que vai ser campeão também? Já tava tudo escrito, porque todo mundo tá avisando há uns 3 dias que uma frente fria tá entrando no Brasil e tá que vindo do 8 sul. capitais serão atingidas. Então, no meio disso tudo, o furacão ficou na Argentina. Tá vindo do sul. Vamos ver amanhã. Quem sabe amanhã eu vire um solteiro meio... Amanhã é amanhã, o agora é agora e tá tudo certo. Amanhã tudo bem, ok. Foi todo esse relatório é que o Corinthians jogou contra um time misto do Huracan. Não, Só 2 titulares. 2 só. 2 titulares? De reserva. Você quer saber mais? Descansou ainda pra pegar os caras. Madre mia! Porque contra o Galo ele falou que ia descansar o time. E o time descansou o time, não foi? Acho que nem foi. E ficou em Minas, não veio pra São Paulo.
Ficou em Minas, descansou. O Dorival treinou. Dorival, eu vou poupar você, mas tô aqui, ó, com você já. Ó. Vai já? Eu tô aqui com o Dorival. Dorival. Não, peraí. O Dorival não veio pra substituir o Ramon Dias? Tá aqui, ó. Cadê o Dorival? Porque o cara que precisa vencer o jogo, me tira um volante pro outro volante, aí você tá tirando o sal da minha cara, velho. Você tá tirando o sal da minha cara. É mais fácil você tirar um goleiro e colocar um atacante. É mais fácil você tirar um presidente e colocar um atacante quando tá perdendo. Bem que ele me avisou, depois daquele jogo do Paulo César Zanovelli, ele falou, aqui é Dorival. A bola perereca muito. Você sabia? O título do Campeonato Paulista fez Você mal tá pra cheio de vocês. tiradinha. Deixa eu te falar, o título do Campeonato Paulista fez mal pra vocês. Sul-Americano. Vocês acreditaram que era um bom time, aquela coisa toda, 32 títulos paulistinha. Então aí vocês acreditaram que era tudo isso e não O gostoso é. foi tirar a sequência de vocês. Isso sim, Mostrou a que sequência como do que é o Palmeiras. Nós Corinthians. quebramos a sequência do Palmeiras aí e quase mandamos o Abel pra pegar o navio dele de volta. A lá em gente Santos. viu que o Renata, ¿dónde están las sillas de ruedas? ¿Dónde están las sillas de Puede ser que ruedas? esté acá. Déjame ver. Ó. Mira, Ronaldo, mira, Ronaldo. ¿Dónde está? Eu não tô entendendo nada. No, huracán, ok. Olha lá. ¿Dónde está? Vino. Ha pasado muy rápido. Bom, os jogadores do Corinthians pediram desculpas para a torcida. É o mínimo, né? Uma frustração muito grande, né? Acho que a gente vai absorver agora esse golpe duro pra gente, para que a gente possa usar de aprendizado para as competições que ainda restam, né? Temos o Brasileiro, temos a Copa do Brasil e a gente vai buscar a nossa melhor forma dentro dessas competições e absorver esse golpe que a gente não estava esperando. A gente queria muito essa classificação e agora é entender o que a gente precisa melhorar, ouvir o professor da forma que a gente precisa ouvir, para que a gente possa, dentro das competições que ainda restam, a gente conseguir o nosso melhor nível. Mais um jogo ruim, mais um jogo que nos planejamos de uma maneira e algumas coisas não conseguimos executar. Claro que às vezes nem tudo sai como a gente espera e nesses momentos a gente tem que saber ter alternativas para conseguir solucionar os problemas. E, infelizmente não conseguimos. Mais uma vez pedir desculpa para a torcida porque a gente queria muito continuar na Sul-Americana, acho que a equipe fez. Não fizemos um bom papel internacionalmente nessas competições desse ano. Mas agora a gente tem o Brasileiro e a Copa do Brasil, que são objetivos nossos, e nós temos que dar uma resposta nesses campeonatos. Tá perdoado? Todo mundo perdoado, Ronaldão? Nem eu tô perdoado. Por que não? O que você fez de errado? Eles não demonstraram um mínimo de raça corintiana. O Corinthians é raça. O Corinthians é raça. Independente do cara que chega, quem se dá bem no Corinthians é assim, é com carrinho. E eu vou falar aqui, o time do Huracan não merecia nem o empate. O time reserva não merecia, porque os caras deram carrinho do começo ao fim, velho. Eu vi o número 2 lá, como é que é o nome dele? Eu esqueci o nome dele lá, não era o Messa, o goleirinho, o Messa foi pegar uma bola na gaveta, lá ele pegou a escada, foi lá buscar a bola do Garro na gaveta. Então, os caras, eles mereceram a vitória. E o Corinthians, nossa senhora. O Ábila com 150 quilos entrou depois. Não, o Corinthians parecia o Ulisses. O Corinthians ontem não era raça. O Corinthians ontem era Racing. O Ulisses falou na rádio ontem, tô vendo o Ábila, eu posso voltar a jogar. Eu falei, é verdade. Porque os dois estão gordinhos e jogando. E dando pressão na defesa do Corinthians. Tinha um atacante lá, que é um dos poucos titulares, o Sequeira, né? Caso Sequeira voltar na Sul-Americana, lute. O caso é pro Caso Watson. Sequeira voltar na competição só ano que vem. Não, só ano que vem. Caso Sequeira esse título, algum dia. Agora eu só quero esperar um por um. Só isso que eu quero. Bom, agora é o seguinte, o oposto, porque eu não posso mostrar nesse programa apenas tristeza. Cicinho, nosso colega, chegou chegando nesse programa. Primeiro que aulas de espanhol são caras, hein, gente? Mas tudo bem, o curso vai ser aberto aqui daqui a pouquinho. O São Paulo venceu o Tajeres 2-1. Teve um caso de xenofobia, pelo menos uma acusação de xenofobia, chato. Mas independentemente dessas questões que são sérias, o São Paulo está classificado, primeiro lugar no grupo. Ele e o Libertad seguem. Pelo mau desempenho no Campeonato Brasileiro, protesto, digamos, silencioso da principal organizada do clube.
sem a habitual festa na chegada do time. De um primeiro tempo de fraco futebol, temos o recorte do gol meio que sem querer do zagueiro Sabino. O empate veio em um vacilo da zaga que o atacante Girotti não desperdiçou. O segundo tempo estava indo na mesma batida, até que Zubeldia mexeu e colocou Luciano, Rian Francisco e Henrique. O Tajeres brigava por uma vaga nos playoffs da Copa Sul-Americana e deu trabalho para o Rafael. Luciano também tentou uma, e na segunda, uma finalização no estilo desafogo. Golaço! Após o gol, o lateral Miguel Navarro estava chorando bastante, devido a uma suposta ofensa racista e xenofóbica feita pelo paraguaio Damian Bobadilla. A partida ficou paralisada por bastante tempo. O jogador estava inconsolável e queria deixar o gramado. O companheiro Portillo foi cobrar uma justificação de Bobadilla e os atletas se confrontaram em meio à confusão. No passado, em diferentes situações, uma equipe visitante de outro país vinha aqui e se apresentava uma situação de racismo. E hoje se passou com uma equipe local, com estrangeiros, e não aconteceu nada. Quais foram as palavras? Venezuelano morto de fome. O jogador venezuelano prestou depoimento após a partida aqui mesmo no estádio do Morumbi. Como São Paulo está de folga nesta quarta-feira, o Bobadilla deixou rapidamente as dependências do estádio. Ele foi procurado pelos policiais, mas não foi encontrado. Falando com a imprensa, Navarro se mostrou bastante abalado com o acontecido. Realmente é lamentável falar sobre esse tipo de coisa. Quando saiu o 2-1, eu pedi para o árbitro ir rápido. O Luciano estava dando praticamente a volta no campo e necessitávamos de jogar. O Bobadilla vira e disse: "Vocês querem fazer tempo." Eu disse: "Que tempo, se vocês estão ganhando?" Aí ele me disse: "Venezuelano morto de fome. Que se faça justiça. Isso não pode seguir acontecendo." Falei com o Ferrarese, que é venezuelano. Disse a ele que estava muito mal, e o Arboleda se colocou do meu lado, porque sabia o que Bobadilla falou. Questionado na coletiva sobre o acontecido, Luiz Zubeldia disse isso. Fíjense que hicieron las dos primeras preguntas. Clasificamos primeiro? As duas primeiras perguntas, classificamos em primeiro, com um time com muitos desfalques, com jogadores jovens, todos doando o máximo. Classificamos em primeiro. Desconheço essa situação. Se imagine no meu lugar. Estou no banco de reservas, a 50 metros. Vejo que a partida para por 10 minutos. O que posso saber eu dessa situação? Não sei do que estamos falando. O que posso eu saber dessa situação? 2-1, gol do Luciano Bonito, o gol definiu o placar. O São Paulo consegue fazer a melhor campanha, confirma, né, o que já estava escrito. E o São Paulo segue na Libertadores e hoje só o Palmeiras tem melhor campanha que o São Paulo. Então tem mérito aí, sim. A gente vai falar daqui a pouquinho dessa acusação de xenofobia do Navarro, não é? Lateral venezuelano do time do Tajeres contra o Bobadilla. Mas antes a gente começa a falar do São Paulo, classificado, objetivo cumprido e vencendo a primeira em casa na Libertadores. Exatamente, Renata. Pela primeira vez na história, né, o São Paulo vence os 3 jogos fora de casa e estava devendo essa vitória para o torcedor dentro de casa. Não encantou, mas um primeiro tempo muito pobre do São Paulo e o segundo tempo, com a entrada do Luciano, melhorou. E não dá, algumas coisas que o torcedor cobra que não dá para entender. O Luciano é o maior artilheiro do São Paulo nos últimos 10 anos e com 11 desfalques ele é reserva ainda. Então, a gente não entende algumas situações no São Paulo. Foi poupado, não, Ceci? Não é questão... Mas como que você vai ser poupado? O cara quer fazer gol, nós estamos falando de Libertadores. Todo mundo quer jogar, quer fazer gol. E se tá ali no banco, tem que colocar. Então, colocou o Zubeldia... precisou, né? Precisou. O Zubeldia, a gente entende, são muitos desfalques, mas o que o São Paulo precisava era da vitória. Outra coisa, o fator negativo, mais um cartão amarelo do Zubeldia. Então, num jogo praticamente morto, o Zubeldia toma cartão amarelo. Como que... Então, ele precisa se controlar um pouquinho mais, porque, Zubeldia, você faz falta sim na beira do gramado. Quando você está ali, é um outro São Paulo, porque os jogadores precisam daquele incentivo que você sabe dar. Então, olha, classificou, beleza, agora vamos aguardar a próxima fase, mas o São Paulo precisa melhorar e muito.
o Tajeres se confirmou como o pior time desse grupo. O Aliança Lima foi para a disputa do play-off com o time da Sul-Americana. E Libertad e São Paulo seguem. Eu continuo batendo numa tecla que eu dou um desconto para a atuação de São Paulo ontem. É muita gente fora, jogadores importantes, jogadores decisivos. Quando você tem Lucas Moura e Oscar fora, como é que se articula tão bem? Os garotos estão aparecendo, mostrando competência, mas não é só isso. Ontem apareceu o Henrique Carmo também, um outro atacante que, de repente, pode dar frutos para o São Paulo. Acho que o time cumpriu seu objetivo na Libertadores muito bem e agora vai pensar no Bahia no Campeonato Brasileiro, Edu. Cumpriu muito bem, Renata, até porque pegou o último do grupo, né? Então isso deveria ser mais fácil, né? O São Paulo acaba complicando, às vezes, os jogos, principalmente dentro de casa. Além do que, a gente viu aí que o protesto da torcida antes do jogo e tudo, eu não vejo para tudo isso. Mas eu entendo que a cobrança, a exigência é muito grande para vestir a camisa do São Paulo. E isso faz com que alguns jogadores não estão performando da forma como a gente imaginava, Renato. Edu, então, só para falar, o protesto é de acordo com o que o São Paulo vem apresentando o desempenho do São Paulo no Campeonato Brasileiro. Porque o torcedor quer ver seriedade nas duas competições, enquanto o São Paulo, na Copa do Brasil e Libertadores, questão de Copa, se dedica. E no Campeonato Brasileiro está fazendo corpo mole. Então é muito perigoso, porque é um campeonato muito competitivo. Esse é o protesto do torcedor. Mas aí eu não entendo, aí tá jogando contra a equipe. Pô, se você tá indo lá, o São Paulo vai jogar, não importa se é Copa do Brasil, se é Libertadores ou se é brasileiro, ele tem que estar apoiando. Não, mas está apoiando, no entanto que... É Ok. isso que o torcedor está falando, olha, nós estamos colocando 40 e poucos mil torcedores dentro do estádio. E vocês no Campeonato Brasileiro não se empenham, então esse é o papel do torcedor. O torcedor ali, ó, isso daí é apoiar, é mostrar uma insatisfação porque ele está lotando o estádio. E para que os jogadores se comprometam também no momento que estiver jogando no Campeonato Brasileiro. Essa é a indignação do torcedor. A minha opinião, eu acho assim, é muito cedo ainda, principalmente como a Renata falou. Tem jogadores fora, tem lesionados. Então não dá para você, de repente, cobrar uma performance tão grande assim do São Paulo. Eu acho que... E pode ser por isso que o Zubeldia também está tão nervoso, tomando tantos cartões também, porque ontem era para perder, hein? Que tudo pro São Paulo perder ontem, o treinador começa a agitar, começa a colocar a molecada foi pra cima. Eu acho que é por isso que ele não tá tão calmo assim, também tá tomando cartão. Mas nervoso no jogo contra o Tajeres, um jogo morto, São Paulo já classificado, então... É mais por causa do time. Ele joga junto. Tem que tomar um chá, que a Renata toma aqui. Eu não recomendo. Eu acho que ele tá tomando o mesmo chá da Renata. Porque tem treinador que numa hora dessa, ele senta chá de eletricidade. Ele senta lá no banco e fica olhando. Tem treinador que fica olhando, sentadinho lá, e o couro comendo. Mas, Ronaldo, aí põe o outro volante. Mas aí a gente tem que entender um treinador ficar fora agora das oitavas de final. Principalmente jogando, vai ser jogo fora de casa. E final de semana contra o Bahia no Brasileiro também tá fora, né, do banco de reserva. Isso vai preocupar bastante. Não, mas tem que controlar os ânimos e agora vai ter aquela pausa, Copa do Mundo de clubes, de repente para ele refletir melhor sobre isso. Bom, seguiremos falando da vitória do São Paulo na Libertadores. Saca mais, não adianta mais assistir. Eu, como torcedora, se eu tivesse uma vitória por 2-1, eu estaria rolando aqui no show do jogo. No show, não, no show. Principalmente hoje, né? Não, hoje não, amanhã. Vamos ver Já amanhã. pensou? Vamos ver amanhã. Mas o negócio é o seguinte, além do resultado positivo, excelente classificação nesse grupo do São Paulo, tem uma acusação de xenofobia feita pelo lateral Navarro do Tajeres contra o Bobadilla. A gente sabe que a Venezuela passa por uma situação muito calamitosa, muito grave, não é de hoje. E, segundo o jogador do time adversário, isso teria acontecido uma ofensa direta, né? Teriam ali naquele entrever, o Bobadilla teria falado sobre a condição do país dele, ele chorou, ele foi às lágrimas. O Piero Matza, o árbitro, ele convenceu o atleta a permanecer em campo e depois ele não falou na saída, mas falou na zona mista. Então, uma situação que provavelmente vai ser levada adiante. Em momentos que a gente cobra tanto aqui casos de racismo, que a Conmebol tem feito até de maneira obrigatória, né, uma campanha contra esses casos de discriminação, de ofensas e tudo mais. Então acontece algo desse tipo. Nós não sabemos exatamente o que aconteceu, as palavras são dele, e aí ele sai muito revoltado, dá para ver que ele perdeu a linha, a compostura. Cicinho, é uma situação que vai muito além do que é o futebol. Exatamente, Renato. E a gente tem que tomar muito cuidado, né, a respeito dessas situações, porque é algo que no futebol existe
e acaba afetando, né, algumas pessoas. Então, infelizmente, aconteceu ontem no jogo do São Paulo. Eu já vivi situações assim, Renato, até com a minha pessoa. Eu jogando, né, pelo São Paulo contra a LDU, na época o atacante, né, o meio atacante da LDU, o Agnaga, antigo jogador, ele encheu a boca de cuspe e para a câmera não pegar, ele veio, eu fui bater boca com ele com a boca cheia de cuspe, me xingando, falando um monte de coisa para a câmera não pegar. Então isso existe no futebol. Mas, assim, temos que aguardar. O São Paulo não se posicionou ainda, o Bobadilha não se posicionou. Mas é algo que a gente fica triste. Mas dentro do futebol acontece realmente para tentar desestabilizar o jogador. E tem jogador que acaba sendo desestabilizado. A gente não concorda. Mas existe sim no meio do futebol essas situações para tentar tirar um ou outro jogador da partida, para que seja expulso. Mas a gente nunca é a favor. E os jogadores do Tajeres lembraram que já aconteceu de jogadores argentinos jogando no clube argentino, também saíram detidos, não é, de campo. Então, eles falaram, mas quando acontece pro lado brasileiro as pessoas dão menos importância. Não é isso. Isso vai ser levado a sério, com certeza. E é uma situação que eu particularmente fico triste, porque acho que o futebol tem o nervosismo, tem a ansiedade, tem a disputa, todo mundo quer vencer. Provocação. Só que tem limite também. E o limite, quando ele não é observado, é muito ruim para todo mundo, para quem acompanha, para quem está no espetáculo. Edu, vocês todos aqui, jogadores experientes, tiveram inúmeras situações na carreira. Realmente eu imagino que tem hora que dá vontade de perder a compostura, perder a linha, e é difícil você avaliar isso. Muito difícil, Renata, até porque xenofobia é crime, principalmente aqui no Brasil, e você vê essas cenas lamentáveis aí com relação ao jogador do Tajeres, né, a gente acaba refletindo bastante com relação à nossa sociedade, né? Porque a nossa sociedade, o ser humano hoje está doente, né? A gente tem que se precaver e se preocupar bastante com esse tipo de situação, até porque, Renata, a gente somos exemplos, principalmente um atleta dentro do campo, muita gente está ali vendo. Então você tem que partir do exemplo para fora. Isso quando não acontece, é claro que a gente vai ser suspeito ainda, né, vão ser investigados, mas a gente lamenta, principalmente acontecendo aqui no Brasil, aonde que a gente procura sempre coibir esse tipo de situação. Rona, infelizmente isso aí virou até um tema central. O jogo ficou em segundo plano, quando acabou a partida ninguém mais falava tanto em classificação, e sim nesse caso, porque ficou uma situação muito estranha. Passou do limite, tudo tem limite. Eu acho que a gente passou por isso dentro de campo, a gente sofreu inúmeras coisas, a gente conseguiu estar centralizado naquilo, a gente conseguiu passar, mas aí já você chegar num ponto onde você afeta até a família do cara, porque realmente é uma situação difícil que ele está passando, a família também, o país em si. Eu acho que faltou ali um pouco de carinho, um amor no coração, porque se realmente foram ditas essas palavras para o jogador, é grotesco até, é desumano. Então passou da esfera futebolística, passou da esfera do ser humano. Então tem que ser levado isso aí até o final e que sirva de exemplo. Porque você pode sim desestabilizar o seu adversário. A gente fez muitas vezes isso. Xingar, ofender. Batendo palma, chamando, atenção, aquela coisa toda. Você é ruim. Ali, esfera jogo. Agora, mexer com a família, mexer com tudo. Aí, falta amor no coração, falta amor no coração. Aí... Até numa situação dessa, né, a maneira de desestabilizar a equipe adversária, você mantendo a posse de bola. Às vezes você fala, nosso time já está classificado, o seu não. E acabou de fazer o gol, tinha acabado de fazer exatamente. o gol. Então são coisas pertinentes ali dentro. Até porque se o cara comete um ato desse, como que ele vai chegar em casa e lidar com a família? E ele teria falado sobre pobreza, sobre fome. Isso é covardia. Isso aí não está na esfera do campo, isso é covardia que foi feito com ele. E ele vai às lágrimas, então ele passou da esfera jogo. Então aí tem que entrar um processo mesmo. Bom, muito bem. Agora a gente vai falar do Palmeiras, que hoje enfrenta o Sporting Cristal. Já tem a melhor campanha da primeira fase da Libertadores, está garantida. E a nossa repórter, muito competente, a Gabi Guimarães, conversou com o Maurício.
Essa não vai ser nem a primeira e nem a última entrevista do Maurício, só que a mais recente, ela foi um pouco especial, assim. Foi de um cara chamado Estevão. Essa sensação de você jogando com o Estevão, um cara ali que te ajuda ali quando você tá em campo, quando o time tá ali, o time foi. Qual é a sensação de jogar com ele? Fala pra galera aí. Pô, é uma sensação única, né? Estamos aproveitando o máximo que a gente pode aí, daqui a pouco a gente sabe que ele tá partindo, tá nos abandonando. Então eu quero saber, Maurício, que nota você dá pro Estevão repórter, jornalista? Pro Estevão repórter, eu acho que jornalista ali, acho que ele, de 0 a 10, ele merece um 5, vai, tá no começo ainda. 5? É melhor ficar driblando mesmo. Ele é muito melhor nisso. O Maurício tem razão. O Estevão vai partir para o Chelsea em julho, depois do Super Mundial de Clubes. O Verdão viaja para os Estados Unidos daqui 2 semanas. E os últimos jogos antes do torneio têm sido usados como uma prévia do que vem pela frente. É uma preparação, né? Como o professor falou 2 dias antes do jogo contra o Bragantino, né? Ele falou que se tivesse que escolher as equipes para a gente enfrentar em preparação ao Mundial, seriam as equipes que a gente vai enfrentar, né? Que a gente está enfrentando equipes da parte de cima da tabela, né? É também na união do grupo que o Palmeiras vai buscar a reação nos 3 jogos que faltam antes do Mundial. Todo mundo aqui se ajuda, sabe? Independente da posição, o próprio Veiga ali, que a gente é da mesma posição, aí tem o Estevão, aí tem outros assim, tipo, você vê que não tem vaidade nenhuma. Já que sobram elogios para os companheiros, vamos colocar o Maurício numa saia justa. A gente vai montar o jogador ideal. Olha ele olhando a minha colinha. O jogador ideal só com atletas do Palmeiras. Então eu falo uma qualidade, você fala um jogador do elenco, pode ser? Tá. Tá tenso. Você não vai se comprometer, só coisa boa. Velocidade. Vanderlan. Drible. Estevão. Chute de longa distância. Putz, tem bons aí, hein? Mas eu fico com... fico comigo nessa. Achei que ele não ia se colocar nessa lista. Visão de jogo. Nossa, visão de jogo? Acho que o Veiga. Cobrança de falta. Veiga também. Frieza. Gelado ali, chega na cara do gol, não treme. Olha, eu vou colocar o Estevão também. O Estevão finaliza muito bem, ele tem essa calma. Por incrível que pareça, né? Por ser um jogador muito novo, mas ele tem essa frieza. E agora, liderança. Gustavo Gomes, ele é muito diferente, né? Muito. Boa. Maurício, muito obrigada pela entrevista. Você deu nota 5 pro Estevão e pra mim? Pra você, 10. Foram tranquilas. Foram tranquilas. Sem polêmica, sem nada, coisa boa. Nota 10 também pro Jogo Aberto. Saudades do Maurício Renata Fã. Mandar um abraço aí pra Renata Fã, pro Edu Dracena, agradecer pelo carinho, pela torcida, e que faz parte, né? Faz parte. Hoje eu tô aqui, tô muito feliz. Todo programa ela dá uma lamentada assim que você foi embora. Paciência, né? Eu sigo ela no Instagram ali, eu vejo depois ela, todo jogo do Inter, ela faz uma análise. E é uma torcedora bem tranquila, assim, né? Dá pra perceber. Maurício, chora coração, sangra coração, aperta coração e destrói coração. Muito bom de bola, eu acho que já tinha que estar na Europa, ele sabe disso. E ele sabe o quanto eu sou uma torcedora equilibrada. É ótimo ser uma pessoa normal como eu. Maurício, sucesso sempre, mas deixou aquela lacuna, né? Não tem ninguém igual no Você partiu meu coração, ai, mas meu amor não tem problema, não. Seguinte, o debate promete ser intenso, promete ser inesquecível, único. Ronaldão, é bom você se proteger mesmo. Usa o capacete. Uia! Sgarbi, o que aconteceu, Sgarbi? Não chora, Sgarbi, que isso? Oh, meu Deus. Ai, deixa pra você, tô. Não, pra você. Vou tirar a maquiagem que tá borrando a maquiagem, bebê.
Você tá chorando por causa da reunião de conselho lá no São Paulo, né? Eu sei. Tá difícil pra todo mundo. Deixa eu tirar a maquiagem. Mas já tinha sido assim. O Cido? Já tinha sido tão difícil no começo do ano ver o Ronaldo já com acesso negado na Libertadores. Agora na sua... Não. Sei não, esse menino, Pode ele me surpreende. Esse menino me surpreende. Ou não, né? Ou não. Acho que ele não me surpreende. Para de falar, cara, eu não aguento. Tá bom. Vem no colo do papai. Tô tão triste. Eu vi. E tá tudo normal na cidade de São Paulo, né? Maior classificado, o menor eliminado. Agora na reunião do conselho lá, o bicho tá pegando no São Paulo também, né? Só tá tudo... só vou o falar maior do Corinthians. classificado, o menor eliminado. Vou falar só do Corinthians. Tudo bem. Marco Aurélio Cunha, eu sou uma pessoa tão emotiva. Eu também sofro, Marco. Eu não Amanhã gosto você de ver vai meus ver, amigos Renata. tristes. Boa tarde, Renata. Eu fico sentido pelo Ronaldo também. Porque Até você, ele estava doutor? até no último minuto, quase. Falavam classificado, não era. Era para uma repescagem, quer dizer, não eliminado. Aí no último minuto acontece aquela tragédia. Sinceramente, eu fiquei chateado. A vergonha ia ser maior. Fiquei chateado. Falsíssimo. Porque eu assisti a partida, o Corinthians faltou alguma coisa, né? Mais falso que nota de 3. Faltou alguma coisa, Ronaldo. Faltou alguma coisa. Não sei quem faltou, mas faltou. Cicinho, você tem que intensificar as aulas de espanhol pra turma aí, Cicinho. Dá um jeito. Não tá rolando da maneira esperada, hein, Cicinho? Boa tarde. Buenas tardes. Prepara las sillas de ruedas. Me gusta mucho, Corinthians. Edu Dracena, será que você não pode reconsiderar a sua aposentadoria do futebol? Porque tá precisando de um zagueiro capitão daqueles pra organizar a casa, hein? Boa tarde, Renata. Boa tarde a todos. Fica triste não, Ronaldo. Fica triste não, é assim. E eu tô pensando seriamente, viu, Renata? Treinar pra voltar, quem Sério? sabe? Porque do jeito que tá ali, tá osso, hein, Ronaldo? Cabe, hein? Cabe, não é não, doutor? Você quer arrumar problema pra sua vida, Edu? Você quer arrumar problema pra sua vida, Edu? Eu falei, o Campeonato Paulista fez mal ao Corinthians, fez mal. Achou que era um super time, mas não é nada disso, hein? Ganhou do timinho aí. Ganhou do timinho. Calma, que agora a gente vai aproximar um pouquinho as coisas. Chico Garcia. Pode soltar a marcha também. Chico, eu imagino o seguinte, você em casa, triste, vendo seu melhor amigo aqui no programa, Sgarbi, chorando, indo às lágrimas. Não é muito simples de lidar com tudo isso, Chico. As pessoas têm dó do Ronaldo, mas não tem dó de mim. Gente, eu dependo do Corinthians. Eu fui dormir olhando pra parede. Eu dependo do Corinthians pra ser feliz. Não sei se vocês me entendem. E ultimamente, exatamente, é o que eu tenho à noite. Acesso negado. Rapaz, olha, que oração meio dia. Ajuda, pô. Não, depois dessa aí ninguém vai te ajudar, velho. Eu considero isso muito grave. Só o que eu posso dizer. Só o que eu posso dizer. Não arranhou um azulejo, não, né? É o seguinte, muita gente reclamando que a atuação do advogado Dr. Fiel anda ruim, anda deixando a desejar, hein? O Dr. Fiel também sofreu. Que coisa! Oi, Ulisses! O Dr. Fiel! Comigo, essa coisa é do Everton, do Dr. Galo lá, que fala que é Cruzeiro. O Dr. Fiel! Doente pelo Galo, tem tatuagem do Galo no corpo. É o seguinte, Tem? sofri ontem, tem. O Everton, lógico que tem, ele é galo, doente, galo louco. Galo louco ele é, só que não vai a lugar nenhum, né? Galoteiro. Porque até tá falindo tudo lá, o negócio tá As suas filhas não chamam Basília e Rivelina? Não, minhas filhas chamam Ana Júlia e Ana Carolina. O que acontece é o seguinte, eu estou mal mesmo, você tem razão. Corintiano? Por quê? Porque, cara... Você torce pelo futebol do Brasil. No momento que eu cheguei na minha profissão, eu não posso narrar um jogo daquele. Foi o pior jogo que eu fiz. Vou falar pro seu negócio, cara. O Corinthians não merecia nem com o resultado do América de Cali
perdendo em casa, o Corinthians Não, mas não merecia Ulisses, você tem razão. A classificação. culpa foi do Yuri, né? O Yuri jogou muito mal. Cara, Nossa, o Yuri foi o pior em campo, gente. Cara, o Corinthians... O Yuri foi o pior em campo. O Yuri, mas ela defende que tristeza, ela tem as panelinhas dela. Vamos pegar os lances que ele perdeu o gol, você vai ver, É que nesse programa é proibido mostrar gol que o Yuri perdeu. O que acontece é o seguinte... É que eu não vi nenhum gol do Memphis ontem. Um time omisso, com falta de respeito, de hombridade e de seriedade em vestir a camisa tão grande de um clube como o Corinthians. Você foi bem. Entendeu? Um Calma absurdo. que não entramos nos comentários ainda. Segura um pouquinho. Isso nos foi um desabafo do Corinthians. Sabe o que é narrar um jogo desse, minha filha? Ulisses, Você não tem ideia. gol assim, que nem falou gol do Corinthians, gol... Ele faz desse jeito, Edu. E outra coisa, assim, o gol do Ulisses, Corinthians, ele tem uma gol. qualidade, viu? E você sabe melhor que a maioria das pessoas. Ele é muito generoso. Ele lembrou de quem? Everton Guimarães. Doutor Galo. Doutor Foi Galo. citado, concitado, chamado, Tá até de uniforme hoje do Galo. por Ulisses Costa, conhecido como Doutor Fiel. E aí, Everton? Acesso negado, Everton, me ajuda. Acesso negado. Grande doutor Fiel. Grande doutor Galo. Parabéns aí, porque a indumentária hoje está campeã. A indumentária hoje está campeã. Mas deixa eu dizer uma coisa aqui. Grande Ulisses Costa, o pai da Rivelina e da Basília. Vou contar uma coisa. Ontem eu estava ouvindo a Rádio Bandeirantes, mas o homem estava num desespero. Falta no meio-campo e vem descendo o Corinthians. Atenção. Foi derrubado, é pênalti no meio-campo. Aí o cara botou a mão na bola na intermediária e pênalti. Aí tudo é pênalti pro Corinthians. E vem descendo o Corinthians pelo campo de ataque, pênalti pro Corinthians e tal. Aí eu quero perguntar a você, doutor Fiel, ao Ronaldo, cadê o samba? Hoje não tem apitinho, cadê o Ronaldo aqui do meu lado? Hoje não tem apitinho, só não tem quando o Galo tá em campo. Hein? Não tem? Mas cadê a alegria? Cadê a alegria? Reza. Cadê a alegria de ontem? Reza hoje. Vamos chorar junto, né, gente? Vamos chorar junto, né? Ai, vou chorar. Reza. Ai, vou chorar. Ai, vou chorar. Ai, eu vou chorar. Eu tô muito triste. Ai, eu tô muito triste. Ai, meu Deus do céu. Cadê a alegria de ontem? Nossa, água com gás. Já deu hoje. Cadê a alegria de ontem, irmão? Cadê a alegria de ontem? Primeira fase. Tá fora. Tá fora. Vamos chorar. Ai. Mas bate um recorde. Ai, eu tô chorando, eu tô muito Everton. triste, muito triste. Everton, o Corinthians bate um recorde. É a única equipe brasileira a ser eliminada 2 vezes da fase de grupo da Sul-Americana. Não foi nem na fase de grupos da Libertadores, foi pré-Libertadores. Não, da Sul-Americana eu tô falando. Só pra lembrar os telespectadores, foi na pré-Libertadores. Não chegou nem na fase de grupos. Libertadores, o Corinthians ganhou Libertadores antes, ultimamente tem título de Libertadores. É mais recente o título do Corinthians de Libertadores. É a deixa pro Dorival Júnior, Dorival. O Ronaldo falou, é Dorival. Dorival. Isso, né? Até porque, logisticamente, dentro de tudo aquilo que nós preparamos para essa partida, esperávamos naturalmente uma atuação um pouquinho diferente daquilo que aconteceu. Nós temos que assumir esse compromisso e uma responsabilidade ainda maior em relação àquilo que foi feito hoje. Tínhamos naturalmente a intenção de buscarmos o melhor resultado possível, tendo uma atuação diferente daquilo que nós vimos. Pela terceira vez, nós tomamos um gol no retorno do segundo tempo. Isso tem penalizado a nossa equipe consideravelmente. Nos tirado aí pontos importantes e, inclusive, a possibilidade de uma classificação como na noite de hoje. Temos que continuar trabalhando, melhorando. Temos que crescer, temos essa obrigação e esse compromisso com o nosso torcedor. É um momento difícil para todo mundo. Naturalmente, nós nos entregamos em campo, buscando aí o melhor resultado. Acabou não acontecendo. Nós temos aí 2 competições muito importantes, Copa do Brasil e Campeonato Brasileiro. E temos que nos voltar totalmente para tentarmos apagar e deixarmos uma impressão bem diferente daquilo que foi as 2 competições. Agora. Que saudade do Dorival, Sgarbi. No momento, hoje não. Não, hoje. Hoje não. Eu gosto dessas perguntas mais particulares. Mas tá feliz com ele, não tá? Hoje estou muito feliz. Dorival é ídolo, né? Dorival nunca me decepciona, Dorival. Mas é o seguinte, Chico Garcia
A campanha foi horrível, não foi o jogo de ontem contra o Huracan, a derrota por 1-0 para o time do Huracan com 2 titulares apenas. Foi a campanha ruim do Corinthians. Meu Deus, 4 pontos em casa de 9 disputados. O Corinthians que sempre é muito forte em casa, desde o começo, né? Começa já perdendo para esse Huracan dentro de casa. E assim, durante toda a competição, não que no Brasileiro o time esteja dando espetáculo, voando, mas na Sul-Americana, eu sempre senti isso que o Ulisses falou agora. Um time sem muita vontade, sem, sabe, meio que tirando o pé, uma preguiça, uma tiriça. Parece que joga pra perder, né? Ah, sei lá. É mais honesto o que fez o Leonardo Jardim, técnico do Cruzeiro, que todo mundo se espantou quando ele chegou e disse assim: felizmente saímos dessa competição e vamos brigar para nunca mais voltar para ela. Todo mundo se surpreendeu quando ele disse isso. Olha onde está o Cruzeiro no Brasileiro. Porque ele está tendo outros objetivos nesse momento, 15 jogos de invencibilidade. E o Corinthians talvez fosse mais honesto dizer isso, porque o torcedor palhaço ligou a TV ontem para assistir uma porcaria de jogo. Como tem sido, inclusive em casa. Botando 40 mil pessoas e vendo esse time dando toquinho de lado, sem querer ganhar o jogo. E às vezes isso parece até confortável quando eu digo, né? Ah, não queria ganhar. Como se quisesse também, parece que aí ganharia. Não é isso que eu estou dizendo, mas é que assim, além da questão tática que não existe, Dorival não conseguiu encontrar um time. Individualmente, todos os jogadores foram mal. Assim, você salva talvez o Carrilho, primeiro tempo, jogando por dentro, o Hugo que fez uma defesa, só. O resto não existiu. Você também destaca essa falta de empenho, que é o que o torcedor do Corinthians mais valoriza. Perder é do jogo. Agora, da forma como foi, pelo amor de Deus. O Ulisses falava que a culpa era do Ramon Dias, que ele era o culpado na Sul-Americana. Eu ouvi isso, não aqui no programa, de um modo geral. Não, eu falei isso. Não, mas de um aqui, modo geral. Mas eu falei isso aqui, porque inclusive nesse jogo que ele perdeu em casa por 2-1, ele estava vencendo, o jogo estava empatado. O que ele faz no intervalo do jogo? Ele tira José Ramírez, que estava arrebentando no jogo. José Martínez, ele tira o Carrídio e tira o Romero, que estava arrebentando com o jogo. No intervalo ele tirou, ele voltou contra o time e tomou 2-1. Entendeu? Ele é um grande responsável, sim. Porque o Corinthians, como bem disse o Chico, de 9 pontos disputados, ganhou 4 em casa, com 40 e poucas mil pessoas incentivando. Porque mal montado, mal escalado o time. Agora, desculpa, ontem o Dorival não tem culpa. Não adianta culpar, porque o que eu vi em campo ontem foi jogadores sem vontade de vencer. O time do Corinthians, faltou ao Corinthians o que o Corinthians mais tem e o que o torcedor mais gosta, a raça. Se o cara, desculpa, Renata, põe a bunda no chão no carrinho, se o cara se esforça, se você vê isso, o torcedor... Tipo como o Galo entrou. Como o Galo entrou. Perdeu. Puto, mas o time se esforçou pra caramba, os caras aplaudem a torcida do Corinthians, é isso aí. Mas isso é falta de respeito com a instituição e falta de respeito com o torcedor. Será que o Corinthians também não jogou, entre aspas, a vida contra o Galo, porque empatou fora de casa do Brasileiro e todo mundo tá reclamando. Ele poupou. Ele poupou jogadores. Mas aí o Garro tá voltando agora, não tá com ritmo de jogo. Não jogou Garro. O Memphis não jogou bem. Ele poupou os caras lá. O Angileri foi péssimo. Por isso que eu acho que também tem um erro dele aí, porque você tá perdendo o jogo. Se você quer empatar ou se você quer ganhar, você não pode tirar um volante e colocar outro volante, velho. Você tira um goleiro, você põe um atacante. Você tira um lateral, você põe um atacante. Você tira um presidente e põe um atacante. Deixa eu falar pra você, o Raniel errou tudo ontem. E o Talismã? O Raniel errou tudo. O Talismã parecia jogador amador. Meu Deus! Não, mas parecia jogador amador. O Talismã não vai pro inferno. O pior de tudo do Corinthians nesse ano, nesse começo de ano, é a soberba. Porque o Corinthians tá com uma soberba. Soberba, Irmão, o Corinthians... São Paulino, vou te falar, vem cá. Vocês são então, a soberba, velho. O Corinthians de competição internacional não tem expressão. Não tem expressão. Aí o Corinthians cai numa pré-libertadores de forma vexatória. Eu quero ver ganhar, velho. Tá bom, eu vou falar. Eu quero ver ganhar. De forma vexatória. Vocês estão passando e daqui a pouco passar vergonha. A Sul-Americana pro Corinthians seria um grande campeonato. Vou esperar vocês aí. Seria um grande campeonato. O que os caras fazem? Não, Sul-Americana. É uma sacanagem. Desculpa, o jogador recebe um salário muito alto pra jogar bola todos os jogos. Não, pra jogar bola todos os jogos. Agora o cara recebe pra ser poupado. Não, jogar bola eu digo com vontade, porque o torcedor, teve torcedor. Sabe quanto custa uma viagem pra Argentina? Custa pelo menos uns 3 mil reais. Tem pra torcedor que 3 mil reais é o salário do mês. E o torcedor vai pra Argentina. O torcedor vai pra lá, vai pra torcer, pra apoiar, pra no campo os caras jogarem essa bolinha. Não dá. É uma vergonha histórica pro Corinthians. Tem que tratar com uma vergonha histórica pros jogadores. Você pensar muita coisa, porque não jogar bola é inaceitável pro tamanho do Corinthians. Inaceitável. Tem torcedor que gastou tempo na TV, tem torcedor que gastou dinheiro indo pra Argentina. Vergonha, vexame histórico. Mas é legal ver os 3 corintianos assim bravos. Tem mais um aqui, ó. Não, não sou Tem mais um corintianinho aqui agora. Eu sou realista. Os trios tá só tranquilo. Eu tô só na felicidade. Os corintianos, vai lá. Eu dei risada no brasileiro. Cuidado com o brasileiro, Essa discussão toda, porque eu falei lá atrás, larga essa Sul-Americana, não vai adiantar nada, tá vendo?
se tivesse absorvido que não ia disputar a Sul-Americana com um convencimento. Time grande, doutor. Como é que você abandona uma competição, time grande? Só falta a Sul-Americana para ser campeão de tudo. O Cruzeiro não abandonou formalmente, mas na prática abandonou. E a gente criticou, então, né? Mas aí, onde o Cruzeiro tá? Ser lanterna na Sul-Americana. Vamos lançar uma polêmica. Será que o extracampo também não influenciou ontem, não? Claro. Mas que hora errada, né, pra trazer outras questões também, sendo que era decisão na Sul-Americana. Ou ficava, ou ia disputar um playoff, ou saía, e saiu. Mas o time do Corinthians, com os jogadores que tem, Renata, com um mínimo de vontade, ganharia todos os jogos. Não fica nervoso, não, corintiano. Olha, você tá nervoso. Olha o corintianinho também. Eu só acho que não tem condições. Outro corintianinho. Eu só acho que não tem condições de entrar dentro de campo, porque nós estamos falando como ex-atleta, entrar dentro de campo numa postura daquela. Então, assim, é inadmissível para um atleta profissional a postura dos jogadores, o mínimo de vontade. Mas quem tem que chamar atenção, então, numa postura dessa lá dentro de campo? Quem tem que chamar atenção? Fala pra mim. É o capitão, é o treinador. Não é isso? Pelo menos na minha época era assim, velho. Mas olha só, o Huracan já deu uma colher de chá, já poupou quase todo o time titular. Já entrou. E o Cicinho me ensinou aqui que quando o time reserva entra em campo, às vezes até pior, porque os caras querem mostrar serviço, querem jogar a vida, querem dar exemplo de que podem ser utilizados numa situação até difícil ou mais complicada. E ontem o Huracan esperou a hora certa, volta pro segundo tempo, faz o gol. Os caras deram o carrinho. Foi isso que o reserva do Huracan fez dentro de campo. Que vai disputar o título argentino no domingo contra o Platense. Existe um motivo pelo qual os caras são reservas e outros titulares, né? Aí o Corinthians não consegue ganhar do reserva do Não, tudo Huracan. bem. E vocês vão passar... Por isso que a gente fala, o Memphis só aparece em jogo pequeno. Que foi um horror. Cadê o Memphis? Ninguém cobra, ninguém fala nada. Não, o Memphis foi mal. Foi mal, pô. Também. Mal foi o Dorival ter feito uma substituição. O Edu tocou num ponto aqui. No mesmo dia, o presidente que assumiu interinamente chegou, deu uma coletiva e disse assim, não temos dinheiro, terra arrasada, o clube está falido. Como é que o jogador recebe entrando em campo e fala, acho que não vai pingar, hein? Acho que não vai pingar, porque o cara chegou e disse algo muito diferente do que Mas o Augusto, na despedida, não falou que faz 7 meses que os salários não estão O Memphis deve estar lá com o pezinho esticado assim, não é eles que me pagam mesmo, é o patrocinador. Mas o jogador vai sofrer pelo futuro? Você sofre pelo futuro? Não, no futuro você o jogador entra em campo pensando em dinheiro, é isso? Não, imagina que não. Ele não coloca no primeiro ponto, assim, mas é claro que fica... Classificar uma competição não traz dinheiro pro clube? Muita gente depende do jogador. Tá bom, então aí é complicado dizer... O jogador não entra pensando, será que molhou? Então Chico, eu não tenho essa condição de avaliar, mas aqui tem vários ex-atletas que podem falar, porque eu realmente, assim, eu acho que na hora do jogo não é possível que o cara pense, eu vou me poupar porque eu não tenho salário em dia. Sabe o que pareceu? Eu falei na transmissão, Renata, juro, assim, porque a gente tem uma vivência muito grande no futebol. Cara, são mais de 35 anos narrando futebol. Parecia que o time do Corinthians tinha comido alguma coisa ruim, estragada, juro. Olha, é? Não, eu falei, cara, aconteceu alguma coisa comigo, cara. De comida você entende. Entendeu? Não, o cara só pensa em comida, velho. Colocaram alguma coisa na comida desses caras. Os caras estavam isolando. Será que é o pessoal do Masterchef de novo trazendo almoço? Mas do Masterchef, esse é show. Ixi, hoje vocês viram, tem catraca, né? O Ulisses e o Ronaldo não passaram por aqui. Lacias de Nem Sul-Americana. Doutor Chapatinho. Nem Sul-Americana. Doutor Chapatinho. Nem Sul-Americana. Por isso tem que cobrar aluguel desse cara. Ele não sabe polícia, velho. É outro corintiano enroscado do cativeiro. Não, os caras. Tem que cobrar aluguel. O Corinthians aí, ó, está, menino. Turma, cobra aluguel desse cara, velho. Isso é um pé gelado. O time dele foi pra Série B, velho. Que isso? É a deixa pra também pegarmos o rumo do YouTube. Ronaldo, que fase, hein, Ronaldo? Estamos no YouTube falando da eliminação do Corinthians. Huracan classificado. O América de Cali vai para o playoff, esperando por alguém da Libertadores. Everton Guimarães, o quanto essa eliminação muda os planos do Corinthians, afeta até a programação do time, porque agora tem Copa do Brasil e Brasileirão. E só como é que são as coisas, né, Renata? No sábado à noite, estávamos assistindo essa desgraceira desse jogo horrível aqui na Arena MRV, onde foi um Corinthians reserva
e um Atlético que não encantou ninguém, etc e tal. E aí eu estava vendo o movimento ali no nosso grupo de WhatsApp, uma alegria incontida dos amigos, né? Enquanto o jogo transcorria ali naquele 0x0 chato e tal, tinha um monte de coisa mais importante que a gente poderia fazer num sábado à noite, mas estava ali vendo aquele jogo. Mas eu via uma alegria incontida dos amigos e, de repente, essa alegria incontida, ela só durou até ontem. Só durou até ontem. Porque o Corinthians que não jogou nada contra o Atlético, mas era o time reserva, então legal. Aí vai jogar ontem. E jogou o quê? Nada, absolutamente nada. Aí sabe pra cima de quem? Que você tem que meter questionamento? É do André Ramalho, é pra cima. Eu acho que o Carrilho não dá pra cobrar, porque o Carrilho é o único sopro de bom futebol e de vontade dentro de campo. Mas o Garro é um cara acima da média, mas é dele que a gente tem que cobrar. A gente tem que cobrar do Memphis Depay, principalmente dele, né? Porque ganha muito para produzir, muito mais do que está produzindo, mas não consegue produzir. Agora, quem disser que não tem nenhuma relação, por mais que o Dorival diga que não, as coisas que acontecem no Parque São Jorge não entram aqui, entra sim. Tudo o que acontece dentro de campo é reflexo do que acontece fora, Renato. O Cruzeiro saiu da Sul-Americana com 2 rodadas de antecedência da primeira fase, faz um brasileiro excepcional porque é um exemplo de gestão. Boa, Everton, voltamos. Muito bem, já presentes para Ronaldo Giovanelli aqui do programa. Antes, presente. Eu não quero presente, eu não quero. O problema do Corinthians é exatamente esse, é espantar esse trauma de competições sul-americanas. Porque o Corinthians é como a gente sempre repete. Buenas noites, buenos dias, olá, que tal? Arrebenta o Corinthians. O Harry Kane... Quem? É porque eu tô falando huracão em inglês, porque espanhol vocês tremem. Não, é difícil isso aí. Tô gastando meu inglês aqui. Falou espanhol. Esse é o grande problema pra vocês, Ronaldo. Não dá. O problema do Corinthians não é nem os desfalques. O problema do Corinthians é a hora que ele ouve. Olá, que tal? Vocês viram... Aquele ele ouve o que tal, aí acabou. Olá, que tal? Eu achei que ia até demorar um pouquinho pra gente pegar no pé dele, mas foi rápido demais. Chega lá na Comebol, na sede em Luque, Corinthians mete o dedão na catraca, acesso negado. E falar de argentino parece que... É o Huracan sapecou o Corinthians. Nossa, você tá falando? Corinthians mete o dedão na catraca, acesso negado. Corta essa música aí, negão. Aqui é outra história, velho. Aqui é Corinthians, velho. Acesso negado, acesso negado, acesso negado. Olá, que tal? Puedes aplaudir. Corta essa música aí, negão. Aqui é outra história, velho. Aqui é Corinthians, velho. Acesso negado. Olá, que tal? Puedes aplaudir. Aí, você tá preparado de sair de cadeira de roda? Eu? Ele já tá assim já, meu? Bebedo. Me segura. Olá, que tal? Ganhando essa competição também, aí vai mudar a história do Corinthians, vai ser campeão de tudo. Toma sequência, 1, 2, 3, sequência de tchau, vai. Sequência de tchau, sequência de tchau, sequência de tchau. Olá, que tal? 1-0 Huracan. Olá, que tal? 1-0 Huracan. Olá, que tal? 1-0 Huracan. E o Corinthians, nesse momento, está fora da Copa Sul-Americana. Buenos dias, Renata. Buenos dias! Hoje tem estreia. Que rico! Pode falar isso aí, buenos dias, o Ronaldão já começa a tremer. Os caras não têm vergonha na cara. É isso que eles não têm. Depois de um jogo desse, tava com fome, enfim, fui pedir uma pizza. Eu liguei pro cara, falei, meu, por favor, do tamanho da tradição do Corinthians na Libertadores a pizza, cara. Veio só uma azeitona pra mim. Veio só uma azeitona. Nossa! O que eu vi aqui é uma vergonha. Foi uma vergonha do começo ao fim.
ser eliminado na primeira fase da Sul-Americana tem maca também? Não. Ah, não. Aí a Sul-Americana é cadeira de rodas. E você tá preparado de sair de cadeira de roda? Eu? Ele já tá assim já, meu. Eu saí na maca quando tava na Libertadores. Agora eu vou sair de cadeira de roda lá. Os caras vão me zoar amanhã, que só vendo. Quer dizer, já estão me zoando aqui, que já tem 400 mensagens no grupo do Jogo Aberto e a turma tá aqui sentando a bota aqui. Me diga, Holmes, em que escola você aprendeu a ser detetive, hein? Elementar, meu caro Watson. Buenas noches, buenos dias. Olá, que tal? Arrebenta o Corinthians. Te piensa el 29, el centro para Alanis. ¡Le caro! Watson! Ai, meu pai do céu. Eu vou pra casa agora, eu vou. Pararatimpo, eu vou. O inimigo infiltrado! Marco Aurélio Cunha. Ô, Rona, que coisa, o programa esquece você. Ele que deu remédio da nhaca pro time. Ninguém aguenta esse chororô. Aqui o doutor que deu remédio da nhaca, então ele tá infiltrado. Se pegou aqui, ninguém tá chorando não, velho. Vai, Gabi, você vai, vai, Gabi. Aqui é só os picas que choram aqui. Aqui ninguém chora aqui não, rapaz. Caiu presidente. Aqui, ó, top seu. Não, de novo, Negrão, não ouvi Foi encomendado. Ô, Negão, você não é Corinthians, velho. Esse chororô. Cai o presidente, cai os jogadores, cai o Ronaldo. Ninguém aguenta. Calma, não, calma. Esse chororô. Amigo. Quem tá chorando não? Quem tá chorando? Sai, Juvetrica, Amigo, eu tô te ajudando, cara. Calma, gente. Sou seu amigo. Bom, o fato é que pelo menos o calendário corintiano fica mais aliviado, sem a Sul-Americana. É treinar a semana inteira pro Brasileirão e a Copa do Brasil quando aparecer, não é, Cicinho? Exatamente. Pode ser, sabe o que, Renato? Por boa. que o Corinthians não usa essas datas para fazer jogos amistosos contra time da Argentina, da Venezuela? Esses lugares talvez vai se adaptando com o idioma e quando pegam a Sul-Americana, porque Libertadores esquece, vocês nem sabem o que nós estamos falando. Talvez vai adquirindo casca. Se você não tiver o que fazer, você vai apitar o pré-temporada jogo. do Corinthians. Para com esse negócio de Estados Unidos. Você vai apitar o jogo lá. Para com esse negócio de Estados Unidos. Vai fazer pré-temporada ali no Chile, sei lá, na Argentina. É que ele foi muito amigo do Mickey, Ronaldo. O São Paulo tava lá no Mickey também. Daqui a pouco vai vir aí, velho. Eu tô esperando, eu vou esperar vocês. Aqui não tem choro não, velho. E segunda-feira já agitaram lá o quê, Marcelão? Fala aí. O quê? O conselho também lá do São Paulo. Também teve. Teve tudo, mas ninguém fala. Ninguém fala. Agora essa choradeira aí. O São Paulo não tá classificado na Libertadores. Você quer falar do conselho no dia que São Paulo... Ele tem a segunda melhor campanha na primeira fase da Libertadores. Os caras marcaram no mesmo dia que o do Corinthians, só pra não falar do deles. A malandragem tá aí, cai quem quer. O Everton Guimarães também quer falar com você um pouco mais. Eu não sei, eu acho que ele vai procurar o HG, aquele divã. Tô com uma suspeita, Everton. Ele vai falar que tá devendo lá também. Fala aí, tá devendo. Porque vocês marcam reunião no mesmo dia do Corinthians pra ninguém ficar sabendo. Tá certo. Ô, Ronaldo. Ei, pra que gritar tanto? Pra que tanta euforia? Pra que isso? Pra que tanta agressividade? Aqui assim é bruto, velho. De reflexão. O momento é de cabeça no lugar. O momento não tem nada de brutalidade, não. O momento é de pensar no que fazer. O momento é de achar uma saída. Primeiro, Ronaldo. Não quero você sair tem que mais. reconhecer o problema. Eu não quero sair mais. Eu não quero. Não consegue te ajudar. Primeiro é reconhecer o problema. Primeiro, reconhecer que existe um problema. E qual é o problema? É o problema do acesso negado. Quando o acesso é negado 1, 2, 3, 10 vezes... Mostra a culpa de quem... Por que o acesso está sendo negado? Amanhã! Entendeu? Me aguarde, velho! Mas por que tanto grito, tanto desespero? Vocês ficam aí preocupados com o Atlético, mas tem dívida aí. Preocupado com o Atlético, tem o estádio para pagar, tem time para ser remontado. Mudou aí, é galopeiro, velho. E você fica olhando pra cá. E você quer falar do Corinthians? Marca também a data da reunião de vocês aí, quando tiver no Corinthians. Porque aqui estão fazendo isso aqui. Aqui em São Paulo estão fazendo isso aí. Tio. Marca a reunião no mesmo dia. O
Porque ninguém problema vai era lá. o Vitor Pereira. Ninguém quer Aqui, ó, saber. O problema é mexeu. O problema era o Vitor Pereira. O problema era o Antônio Oliveira. Eu estou sem paciência Aí o problema com você. era o Ramon A minha Dias, paciência e com agora você o problema é o esgotou. Dorival. Quem vai dar jeito? Ó, me sopraram que o Corinthians está querendo tirar o Ancelotti da seleção. Você acreditando fica que só ele colocando salva. fake news Meu aí, filho, você, nem Jesus. Você, os blogueirinhos, nem Jesus. os blogueirinhos nem colocam Jesus. fake news aí e a turma acredita. É, negócio do fake news aí também, da caixa acústica aí, do ponto cego. Vocês ficam criando coisinhas aí e marcando reunião na mesma data que o Corinthians faz o negócio aqui. Então, não venha com fake news aqui não, velho. Porque depois aí... explica aí, Ronaldo. Você tem que explicar a fake news da turma, velho. Nem sul-americano. Me tira daí, tira aí. Marco Aurélio Cunha, vamos precisar dos seus serviços médicos já. Que isso? Chico Garcia. Chico, é só isso. Chico. Eu também tô com acesso negado. Ô, Corinthians, me ajuda. Nem sul-americano. Tá bom, só um refresco, rápido, temporário. Marco Aurélio Cunha, o São Paulo classificado, não fará uma campanha melhor que a do Palmeiras, mas tem a segunda melhor campanha da primeira fase. Excelente, Renata, mas eu quero falar aqui sobre uma questão. Zubeldia, ninguém mais tem apoiado você do que eu. Eu acho que não. Talvez lá dentro do São Paulo. Fora, acho que sou o seu maior porta-voz. Não dá para tomar 32 cartões amarelos e 3 cartões vermelhos. O líder, o chefe, líder, tem que ter controle sobre o seu emocional. É inteligência emocional. Por favor, você está suspenso contra o Bahia e está suspenso no primeiro jogo das oitavas de final da Libertadores. Isto não é ser profissional. Então, acho que você deve fazer uma reflexão, pensar muito no ambiente, no quanto é importante. E veja, Palmeiras, sem o Abel, perdeu em casa para o Flamengo. O São Paulo, sem o Zubeldia, perdeu para o Mirassol. É preciso ter consciência de que não é um teatro, não é representar, é ser treinador profissional. Como eu te admiro, eu tenho a ousadia de te dizer isso. Mas não é só ele tá caindo placa lá, tá caindo placa, tá caindo tudo, tem um monte de coisa lá também. Tem xenofobia lá, tem muita coisa lá, tem reunião na calada da noite. Não é só isso, não é só o Zubeldia não, doutor. Foi karaokê, pô. Não foi Tem classificação em primeiro lugar. Tem que fechar o Morumbi, velho. Tem que fechar. Tem classificação em primeiro lugar, tem tranquilidade. Então, assim, tranquilidade, eu vi. Eu vi a torcida ontem, a tranquilidade. Você tá vivendo em Nárnia, né? Peraí, como assim? Não, o cara tá vivendo em Nárnia. Não, vivendo em Nárnia não. O São Paulo ontem tá satisfeito. Se aquela chegada do ônibus, do ônibus do São Paulo, sem aquele mar de torcedor, não representa uma tranquilidade. Uma insatisfação, sim, mas a torcida foi tranquila pro estádio. Ela demonstrou a insatisfação com o momento do São Paulo no Campeonato Brasileiro. Existe. Então, isso não existe, tem nada de tumulto. Isso com razão. O torcedor de São Paulo, talvez, junto com o do Corinthians, seja o que mais vai em estádio, assim, de forma seguida, coloca mais torcedor em estádio. Tá caindo placa lá. Existe uma insatisfação real com o desempenho de São Paulo. Isso existe. Tá caindo tudo lá, vai falar do Zubeldia. Classificou na Libertadores, excelente. Baita trabalho na Libertadores. E agora vamos ver como vai ser durante a temporada. Só um elogio, o Luciano, cara. O Luciano, quando ele tá na área, cara, é um baita finalizador. O Luciano tem que estar sempre mais próximo da área, pra mim, até, quem sabe, como titular de São Paulo. Porque ele finalizando não tem igual no elenco de São Paulo. Não tem Com exceção do Palmeiras, que é o único time que vai muito bem na Libertadores e no Brasileiro. O Flamengo está tendo dificuldades na Libertadores. O Inter tem dificuldades na Libertadores. O Bahia está ali na sétima posição no Campeonato Brasileiro, mas também está com dificuldades, pode passar hoje, um ou outro. Não é simples administrar várias. O Corinthians foi eliminado ontem e está ali na oitava posição no Brasileiro. Então eu acho que ainda não tem muita coisa definida, não. Elenco é um problema sério para todo mundo. E o São Paulo está sofrendo. Vocês estão comemorando o Corinthians hoje, parece que vocês vão ganhar todos os títulos. Eu só tô esperando vocês, velho. Só tô esperando. Eu não sei. Ninguém comemora o Corinthians, só gosta de zoar você. O resto não interessa. Eu não sei se o São Paulo vai ganhar todos os títulos. Eu sei que o Corinthians não vai ganhar. Vocês ganharam. O Corinthians já ganhou um título esse ano. Vocês ganharam o quê esse ano? Vocês não ganharam nem parabéns, velho. O Corinthians vai ganhar mais um título de eleitor. Eu quero ver você falando que isso caiu fora de título de eleitor. Que risada feia. Coringou. Que risada feia. Que risadinha, pô. Vocês ganharam a copinha, boa. Ganharam a copinha.
A copinha, o Corinthians tem 12 mil copinhas. Que lascar. O Cicinho, Corinthians. Não dá pra terminar o programa mais cedo. Quando o cara tá morto. Ah, mas tem que enaltecer uma campanha muito boa. Eu já falei pra você inúmeras vezes, um dia da caça, outro do caçador. Eu tô doido pro seu dia chegar amanhã, que eu tenho certeza que amanhã. Eu tô doida pra voltar ao vivo. Acaba, pelo amor de Deus! E ainda tem a cadeira de rodas. também com cadeira? Segundo consta aqui no programa, a cadeira de rodas em dose dupla. Em dose dupla. Muito de alegria pro Ronaldo no programa. Palpites para o clássico nacional da Libertadores. Inter e Bahia. Edu. Nacional. 1-0 Inter. Puxa saco. Cicinho. 1-1. Ó, puxa saco também. Ulisses. 2-1 pro Inter. Puxa saco. Chico. Não, meu time. O empate é do Inter, né? É. Vai ser 2-2 esse jogo. Que isso? Sgarbi. Esses caras tudo sem personalidade, rapaz. Ó, Rei, você sabe que eu gosto muito do Inter, né? Mas o Vitor mora no meu coração. Então hoje é 2-1 Bahia. Vitor, tamo junto. E amanhã tem maca aqui no jogo. Eita. Eu espero que seja 2-1 pro Inter. É o que eu espero. Ronaldão. É o novo som de Salvador, novo som de Salvador. Vai querer, vai querer. 2-0 Bahia, Rorreta! Ai, Bahia, meu pai de céu. 2-0 tava bom demais. Ai, meu Deus do céu. Bahia, Bahia, Bahia. Definitivamente é um caso para a medicina estudar, não é? Campanha. Gente, esse Dorival tá estranho. Tá muito conformado. Agora, menino! Vamos ver se o seu acesso tá liberado. Está. Deixa eu ver, peraí, deixa eu ver. Ah, não, o meu tá liberado, não sou o Corinthians. Você é Série B. Mas calma, Sgarbi. Hoje eu estou de veterinário, que eu tenho que tirar alguns animais do estúdio. Não sou proctologista. Calma, menino, essa hora vai chegar. Você tá parecendo um cara daquele filme De Volta para o Futuro. E outra coisa, daqui a pouco eu vou voltar. Aliás, daqui a pouco eu não vou voltar agora. Com mais um auxílio, com mais um doutor, porque hoje 2 vão sair daqui. Ah, vem, doutor, vem, doutor. Elegância. Olha isso. Tá liberado. Isso sim Pelo tamanho já dá pra saber pra quem é, né, doutor? Pelo tamanho da coisa aqui. Eu quero com você, doutor. Não, você vem aqui, ó. Você vem aqui, ó. Eu tenho mais confiança. Já coloca aqui, tá? Tá tudo bem. Peraí, uma perguntinha. Quem vai na outra cadeira de rodas? Ah, quem vai na outra cadeira de rodas? Aqui, ó. Aqui, ó. É o Chico. Vem, você. Então vai o Chico. Se não for o Chico, vai o Chico. Chico, é o Chico. Aqui a cadeira não vai suportar também, né? Põe o Chico, então. Vai, tchau, Chico. Vem, Chico, vai, Chico, pode sentar. Então vai. Era pra ser o Ulisses, mas como não cabe na cadeira... Ele precisa falar, cuidado, ele precisa falar, precisa proferir as últimas palavras. Vamos deixar um pedacinho dessa dessa despedida magra da Copa Sul-Americana. Não vai pôr, não. Imagina que vai pôr no cabelo. Não tampa. Chico Garcia, cobre juros e correção monetária. Peraí. Depilação de sobrancelha. Nossa. Depila do Ronaldo aqui também. Gente, eu não quero nem pensar nisso. Para, Chico. Tá segurando aqui. Deixa, Chico. Deixa. Para, vou prender sua mão. Eu vou prender a mão, Chico. Para, gente. Solta. O Ronaldo lá, o Ronaldo não tem nada. O Ronaldo não tem nada. Ah, não, o Chico tá de brincadeira. Pega aí, Sgar. Ronaldão. Foi em cima de mim. Ronaldão. O que você quer falar pro Kaká? Vai, O que você quer falar pro André Ramalho? Você tá falando muito aí também, esse cara aí, O velho. que você quer Na hora de torcer pro falar Corinthians, para o aí, ó. Ranieri? É o Ulisses também. Não. E eu, tem nada a ver com isso, não, meu filho. Amanhã, se acontecer alguma coisa ruim na minha vida, é o Ulisses no meu lugar. Mas não vai acontecer. Quem aguenta
Amanhã tem maca. Até ia falar. Ronaldo. Amanhã tem maca. Até a próxima, Ronaldão. Chico! Chico, hoje você demonstrou que não é fake. É de verdade.